Você tem uma postura mais ativa ou mais passiva no seu dia a dia, nas suas relações humanas, de como você lida com seus pensamentos, a sua vontade? Quando eu falo ativo e passivo, eu gosto sempre de remeter a um exemplo prático. Como que é, por exemplo, a relação que você tem nas redes sociais? Você é uma pessoa capaz de criar suas próprias postagens, publicações, ideias, ou você é aquela que gosta mais de compartilhar o que acontece? Você é uma pessoa que consegue liderar outras, ou geralmente você é liderado? Quando você olha para o ambiente da sua casa, quando você vê as relações de trabalho e até as relações humanas que você estabelece com outras pessoas. Você é um líder ou você é um liderado? Você consegue fazer com que a sua vontade se torne realidade? Você consegue trabalhar em prol de um grande objetivo? Você tem grandes ideais? Ou você segue as ideias de outras pessoas? Hoje o assunto é um pouco delicado e ele encerra as 7 leis herméticas. É um saber importantíssimo para o nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar do princípio de gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero está em todos os planos, seja no físico, no mental, no plano espiritual, universal. Temos que imaginar o universo e também cada ser humano nesse princípio, nesse gênero, nessa divisão ativa e passiva. Eu vou começar a trazer elementos e exemplos para vocês no movimento do universo e aí depois a gente vai tentar aplicar na nossa vida prática. Veja se você concorda com esse saber. Se a gente for pensar no Sol, o Sol ele mostra para a gente o gênero masculino, é o princípio ativo. Até mesmo porque a energia que o Sol traz todas as manhãs até o final, né, da tarde, nós temos aí essa energia que vai dar origem à vida. Não dá para conceber a vivência, não só humana, como de todos os vegetais, animais, tudo que existe na Terra, se não fosse a luz solar. Ou seja, princípio ativo produz vida, é a criação. Por outro lado, há a Lua, que emite a luz do Sol, armazena inclusive a luz do Sol. Ela é um elemento em termos universais, aquela que está regenerando a vida. Lógico que também o elemento passivo ele é extremamente importante. A Lua, se a gente for pensar em dimensões viventes, humanas, mostra pra gente que esse lado mais oculto, misterioso, introspectivo, também está no interior de cada ser humano. Assim como a luz, a possibilidade de criação, de atividade mental, de iniciativa, que a luz do Sol também mostra como que nós funcionamos. Bom, gente, importante pensar então nesse princípio hermético, que é a lei de gênero, para a gente entender um pouco mais quem somos. É bem provável que você já tenha ouvido muitos homens um pouco mais machistas falarem: o meu lado feminino é homem, é macho. Assim como muitas mulheres falarem que o meu lado masculino é mulher, é fêmea, é feminina. Bom, gente, isso mostra pra gente um pouquinho alguns problemas em relação ao entendimento do gênero em si próprio. Aqueles homens mais machistas que olham para si e não vê nenhuma possibilidade de despertar esse outro lado, são pessoas geralmente que sofrem nas relações que estabelecem com outras pessoas. Até mesmo porque não conseguem entender dentro dele mesmo a sua sensibilidade, o seu caráter mais afetivo, poético, que é tão importante também no relacionamento. Assim como a mulher, que infelizmente numa estrutura patriarcal da nossa sociedade isso é também muito visível, muitas mulheres no lar elas perdem a voz, o poder de fala. Não estou falando em todos, tá? Em alguns. Na maioria, infelizmente. A mulher perdendo a fala, o seu lugar de fala, ela também sofre bastante nessas relações,
justamente porque ela não pode despertar muitas vezes o seu lado ativo, a sua iniciativa, a sua vontade de transformação da sua vida, da vida de outras pessoas. Ela, de certa forma, se torna uma pessoa obediente que acata as determinações, às vezes, de um marido, de um pai. Então, isso tudo é importante a gente refletir. Como entender esse gênero, como fazer com que essa lei seja importante para a nossa vida. Veja, se você é uma pessoa criativa, que gosta de produzir coisas novas, que gosta de liderar grupos, que gosta de transmitir as suas ideias e ver essas ideias se propagarem, você tem muito fortemente dentro de você esse gênero masculino, essa força ativa de criação. E é importante você saber lidar com ela, mas também entender o outro lado que é tão importante. Não adianta uma pessoa com toda a força e energia produzir bastante coisa, mas não ter a sensibilidade de cultivar tudo aquilo que ele produz em terrenos férteis, para que isso possa dar frutos. Eu vou trazer um exemplo da natureza para você entender o que eu estou dizendo. Se a gente pega uma semente, princípio ativo, e coloca no solo, se a gente não cultivar o solo, que é o princípio passivo, a gente não tem a produção de árvore. Ao mesmo tempo que a semente não estiver no solo, nada acontece. Veja, ativo e passivo, ele está em todos os planos e eles são importantes para o movimento da vida, o movimento dialético, que eu expliquei também na aula anterior para vocês. Mas vamos voltar então para a natureza humana. Com certeza vocês já ouviram esse grande ensinamento do taoísmo, né? O yin e o yang. É justamente o gênero se complementando. A força ativa da criatividade, da força da vontade e também o lado mais poético, imaginativo, criativo que o yang, o princípio passivo, traz. Ou seja, o elemento feminino do gênero. Então, essas duas forças, se bem entendidas, pode fazer com que cada ser humano entenda melhor como lidar consigo mesmo e com as pessoas que estão à sua volta, que fazem parte aí do seu ciclo de convivência. É importante saber lidar com essa grande lei universal, que rege o universo, como eu disse para você, e mostra para a gente o movimento no plano da matéria. Já expliquei para você da tese, da antitese e da síntese. Eu volto nesse estudo para você entender. A tese, força criativa, elemento ativo, gênero masculino. Antitese ou antítese é a negação da tese, é o princípio feminino, passivo, da criatividade, da imaginação. Isso é o movimento da vida. A tese, semente, a antitese, o solo. O cultivo vai trazer a síntese, né? Não é mais tese, que é a semente, nem só o solo. Nós temos a produção da vida numa árvore. Se a gente for pensar nas relações humanas, homem, princípio ativo, mulher, princípio passivo, nós temos aí a união entre os dois, a síntese de tudo isso. O movimento dialético explica todas as coisas e todas as formas de conhecimento da mentalidade e também do universo estão carregadas desse grande ensinamento, o gênero. Para a gente ir finalizando essa aula, eu tenho mais um exemplo importante agora do campo da psicologia. Não sei se vocês já ouviram falar de Carl Gustav Jung. O Jung foi o grande discípulo de Freud, né, que é o pai da psicanálise. E o Jung é o estudioso dos arquétipos, da interpretação dos sonhos, de todos os símbolos, signos que existem. Quando a gente fala de arquétipos, são esses signos que fazem a gente entender melhor o plano material e o plano metafísico, ou espiritual, ou universal, como você preferir. E ele explica que na psique humana há uma divisão mesmo no cérebro, que mostra pra gente o que é a ânima e o ânimos. A ânima é o princípio passivo, é um hemisfério de gênero feminino no seu cérebro. E o ânimos é o princípio ativo, é o princípio masculino, o gênero masculino que está na sua psique, na sua mente. É importante te falar isso e te mostrar isso justamente porque
quando ele fala de individuação, esse psicólogo, que nós precisamos disso, é justamente buscar o equilíbrio dessas duas grandes forças. É importante que você, homem, mesmo sabendo lidar muito bem com a sua sexualidade, encare o seu lado sensível, afetivo, emocional, de sensibilidade, com sabedoria. Se você sabe lidar com sabedoria com seus sentimentos, que traz do seu lado passivo do cérebro, ou seja, do gênero feminino, você sabe lidar melhor, por exemplo, com a sua esposa, com a sua namorada. Você sabe lidar melhor com os dilemas da vida, para você não ser uma pessoa tão taxativa, arbitrária, teimosa. É importante que você saiba lidar com esse tipo de pensamento. Assim você, mulher, ou homem também, tá? Que o princípio está nos dois, mas vamos pensar agora falando para o público feminino, a gente ter aí a possibilidade também da gente despertar esse lado ativo, né? Esse lado cerebral mais masculino. E eu só falo isso porque existem mulheres que falam assim, meu lado feminino é mulher. Não, veja que no seu cérebro há também elementos de atividade masculina, né, do gênero masculino, que mostra para você que é importante você tomar a iniciativa, fazer com que as suas vontades, os seus sonhos sejam projetados. E esses projetos façam com que a sua vontade direcione a sua atenção e com o seu trabalho você consiga realizar as suas coisas. É a atividade da criação. É importante você cultivar isso em você. Tanto homem como mulher, veja como é importante estudar o gênero para a gente ter uma vida mais equilibrada. Em todos os sentidos, é importante dizer como lição final desse estudo que, para qualquer vontade que nós tenhamos no nosso interior, que a gente quer ver realizado no plano da matéria, é importante lidar com essas forças antagônicas de forma juntas, conectadas. Nenhuma criação da sua mente, se não for germinada em solo fértil, ela fica sem sentido. Ela não corresponde às suas expectativas. Pensemos nisso.